Tem muito, mas eu não sei realmente qual que é. Até quando eu falei, não sei, é tanta coisa aí. Eu sei que, assim, para mim, Fortaleza é minha cidade. Ainda quando eu estou fora, quero dizer assim, ai, quando voltar para Fortaleza, no sentido de quando que eu quero dizer Campinas, é Fortaleza. Fortaleza, para mim, é minha cidade brasileira. Eu sou Olha, cearense. E vou dizer uma coisa: meu pai foi enterrado lá, meus filhos nasceram lá. Não é coisa ímpar, que não vai ter nunca em nenhum outro lugar do mundo. Não vou ter pai enterrado e nem vou ter dois filhos nascendo lá. Então, Fortaleza é Fortaleza. E eu saí de Fortaleza, foi enganada por Farid, porque eu saí para voltar. E ele não voltou. Ele disse: não, a gente faz doutorado e volta. Ele fez doutorado e ficou. Mas ainda 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 vai. Fortaleza. Mas você sabe que esse é outro espírito que eu sempre digo, principalmente a jovens, né, quando sai de pioneiro e tudo. Eu tive a oportunidade, como vocês também, de servir como pioneiro em alguns lugares. Então, quando saí de Salvador para Fortaleza, de Fortaleza para, quer dizer, Salvador para Recife, de Recife Fortaleza, Fortaleza Belém, Manaus, vivi 10 anos em Manaus, depois Juiz de Fora e aqui Mojimirim. Cada um desses lugares, exceto Fortaleza, Fortaleza e Belém, todas essas duas comunidades tinham período determinado. Era Fortaleza 6 meses, Belém era 4, mas os outros não eram tempo determinado. E nenhuma dessas cidades eu tinha vontade de sair. E todas elas eu saí por circunstâncias diferentes. Em Manaus, o Comitê Nacional de Pioneirismo mandou carta para as assembleias locais fazendo apelo para as cidades, meta importante daquele plano, acho que era de 5 anos. E aí nós fomos para. Era Juiz de Fora ou Mossoró? E aí Ai, acabou de Mossoró. Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cara, E uma outra, mas e uma outra cidade e Juiz de Fora. Acabou a gente indo para Juiz de Fora. Ficamos lá 6 ou 7 anos. Quando viemos para Mojimirim, viemos para ficar 2 anos. Esse ano, agora em janeiro, em dezembro, faz 32 anos. Então, já comprei sepultura. Quer dizer, eu espero morrer por aqui, porque se morrer também muito distante, não adianta nada ter comprado a sepultura, né? Mas o fato é que essas situações, por exemplo, quando eu saio daqui, eu sou de Belo Horizonte, né? Quando eu saio daqui, vou a Belo Horizonte, seja a trabalho, ou a passeio, ou a visitar a família, eu vou a Belo Horizonte. Quando eu volto de Belo Horizonte, o meu sentimento é que eu estou voltando para casa. Só que a casa deveria ser Belo Horizonte, né? Foi lá que eu nasci. Então, eu acho que é onde o pioneiro coloca o coração, é onde é a terra dele. Então, o seu é Fortaleza. isso aí, Pode o mundo dar posso volta. morrer que Fortaleza é Fortaleza, não, Isso, não tem nada que. Farid pode colocar a barbinha de molho que vocês vão acabar indo para Fortaleza. Ele, sei lá, Farid não, é fácil de render as coisas. Ele faz, ele com esse carinha de manso, ele faz tudo o que ele quer. Todo mundo acha que é coisa, mas ele ganhou. Olha, Sempre ele ganhou, ele fez. outro dia eu ouvi uma coisa que eu falei, é isso mesmo, porque aqui em casa, pelo menos, eu vivo isso. A cabeça daqui de casa sou eu. Agora, Verônica é o pescoço. Na Aí, minha casa, cabeça e pescoço é ele. mas então, Eu gente, sou lembra? braço, perna, que trabalho. Mas lembra de alguma atividade, de alguma declaração na nossa época, nos Eu anos lembro 70? agora eu vou dizer as coisas que Campinas também, a gente não falou de Campinas, mas assim, a gente tivemos momentos muito bons em Campinas, Sem dúvida. assim, por exemplo, tivemos a Sarau Cultural, que foi um sucesso por alguns anos. Tivemos umas reuniões de contato durante os três ou Esse 4 sarau anos. cultural foi em Campinas, né? Barão Geraldo. Exatamente. Fala um pouquinho. Eu vou assim, eu estou assim, eu vou dizer as coisas, das atividades assim, é, a reunião de contato, a gente abriu e tivemos 17 declarações nessas reuniões. Que sabe, e era muito interessante, a gente fazia.
todo sábado, né? As pessoas vinham e ficavam, e assim, e ninguém se tornava, como se chama? Bahá'í, mas todo mundo, tinha um montão de gente. E de vez em quando alguém se tornava Bahá'í. Até que um dia, agora, saiu, você diz, assim, contar uma história. Então, a gente estava sentada, acabava, as pessoas vinham e ficavam. Então, reunião de contato não era mais nem reunião de contato, tinha 40, 50 pessoas. Quer dizer, as pessoas eram barrais e os contactos, e realmente a parte mais animada era a parte social, que as pessoas ficavam falando sobre a fé. Tinha uma parte que a gente falava. E desses dias eu falei assim, olha, com um dos contatos, a gente foi para Valinhos. E eu levei um casal de contactos que vinham para a nossa casa. E apresentei para a dona Mehranush. E eles conversaram, e a gente foi fazer outras coisas. Depois, a dona Mehranush falou para mim, eles se tornaram Bahá'í. Ai, que bom, não sei por quê. Sábado, quando eles vieram para minha casa, eu falei, olha, a Mehranush falou que vocês se tornaram Bahá'í. Ela falou assim, ela perguntou se eu acreditava em Baha'u'lláh. E eu falei que acredito. Então isso é Bahá'í? Eu falei, se você acredita em Baha'u'lláh, Depois ela virou para outro e disse assim, você não acredita em Baha'u'lláh? Claro que acredito. Eu sei que nessa roda de acredita, 9 pessoas se declararam Pois é, Bahá'í. que lindo, Assim, né? as pessoas já estavam preparadas, mas assim, e não foi a gente que perguntou a eles se queriam ser Bahá'í. Por exemplo, 2 perguntaram de um, depois outros 3 perguntaram do próximo. Assim, 9 pessoas se tornaram. Farid ficou tão emocionado com essas declarações que ficou louco. E a gente não tinha cartão de declaração. E Farid saiu, correu para a casa do senhor Bab para pegar cartão de declaração. Quando que ele saiu com tanto entusiasmo, bateu no carro de um dos contatos. Mas mesmo assim a pessoa permaneceu lá. Então, e engraçado assim. Já foi a primeira prova para a pessoa, né? Não, mas uma das coisas interessantes que aconteceu. Um mês antes, eu tinha perguntado a Cristiane, que era uma Bahá'í aqui, que agora mora em Florianópolis. Então, eu falei, você não quer se tornar Bahá'í? Ela disse, não. Eu falei, tudo bem, eu nunca mais vou te perguntar se você quer se tornar Bahá'í. Eu vou pedir Baha'u'lláh, porque você já é Bahá'í, agora não quer, tudo bem, não tem problema. Você não vai ouvir da minha boca perguntando se você quer ser Bahá'í. Eu vou pedir de Baha'u'lláh para se você se tornar Bahá'í. Porque ela disse, está certo. Depois, naquela noite, ela se tornou Bahá'í. Eu não perguntei, outros perguntaram. Ela assinou. Assim que ela assinou, eu falei, Cris, eu não te falei que eu ia pedir de Baha'u'lláh, não deu nem um mês e você está se declarando. Ela disse, olha, eu falei, quando você falou, eu falei, agora que não vou se tornar Bahá'í. E eu não lembrei, se tivesse lembrado, não tinha aceitado. Eu falei que não ia perguntar e não perguntei. Quer dizer, eu achei interessante, porque aquela noite, quando que você pede de Baha'u'lláh te dá, sabe? E ela dizia assim, você é bruxa, ela me chamava de bruxa. Outras coisas que a gente teve, assim, como te falei, em Fortaleza, a gente foi auge de ensino em massa e vivemos o ensino em massa intensamente. Quando que alguém fala mal de ensino em massa, eu fico... Porque foi momentos tão felizes da minha vida e resultados assim maravilhosos. Quantos Bahá'ís maravilhosos que você conhece que são resultado de... E aqui em Campinas nós vivemos intensamente instituto. Foi auge de instituto e realmente podemos dizer que eu e Farid vivemos intensamente instituto. Mas uma das atividades que nós tivemos de instituto, durante 2 anos nós tivemos instituto lá em casa. Mas assim, não era um instituto, eram vários grupos de estudo. No quarto de cima, quarto de baixo, na cozinha, na área de serviço, e era assim, e todos chegavam... Dia inteiro. Dia inteiro, não, depois virou só à tarde, mas assim,
durante 2 anos, nós conseguimos estudar 200 livros. Pois é. O que 200 acontece? livros. Outra vez contextualizando isso, porque você desceu, baixou o santo da consolidação aí agora, né? Esse período, por exemplo, que você falou do ensino em massa, dos anos 70, todas essas são fases, né, do crescimento da comunidade. Naquela época, eu lembro, já estava em Manaus, começo dos anos 90, final dos anos 80. A gente ainda tinha, você lembra, a gente tinha o Instituto do Rio, vocês lembram, no papel jornal ainda, né? Aqueles 3 livretinhos. O livro 1 era dividido em 3 livrinhos, né, e tal. Então, esse já era um início de um processo consistente de consolidação. Porque a gente era muito bom no Brasil para ensinar, para receber declaração. Porque a gente tinha a receita do bolo, né? A Casa de Justiça mandou uma mensagem, eu lembro, meados dos anos 70, dizendo o que a pessoa deveria saber para se tornar Bahá'í. A gente seguia aquela. Falava um pouco um pouco de Bahá'u'lláh, do Bahá'í como centro da aliança, né, hoje. Enfim, e depois perguntava se a pessoa aceitava e tal. E o processo de consolidação acontecia na Colômbia, né? Com o doutor Arbab, desenvolvendo um sistema de instituto e tal. E eu lembro que ele comentou com a gente, outro dia eu falei sobre isso, ele falou que Paulo Freire, que é um grande pedagogo, um educador brasileiro, influenciou muito ele, claro, além dos textos de Bahá'u'lláh, que é a base de tudo. Perguntaram para Paulo Freire se a educação pode transformar o mundo. Isso ele comentando lá com a gente. E aí Paulo Freire respondeu que não, a educação não pode transformar o mundo. A educação pode transformar as pessoas. As pessoas podem transformar o mundo. Então, o espírito do Instituto do Rio é o mesmo. O Instituto do Rio não muda o mundo, o Instituto do Rio muda as pessoas, capacita as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, isso que você está falando realmente é um período áureo. Eu acho que hoje, muitos jovens, quer dizer, hoje o espírito é outro, de vizinhança, todo mundo trabalhando junto, não importa muito essa questão da declaração, mas importa. Não importa muito, mas importa. E esse importar, muitas vezes é isso que você falou. Você viu que aquela amiga sua já tinha sabido o suficiente da fé de Bahá'u'lláh. Você perguntou para ela. Ela falou, não quero. Tudo bem. Continuou amiga, continuou convivendo, só que você deu uma chegada nela que falando que é Bahá'u'lláh que vai tomar conta, né? Mas então é isso. Eu acho que hoje as pessoas precisam perguntar para aqueles que estão participando intensamente se desejam ser Bahá'í, porque nós precisamos de ter um número de comprometidos, né, com o cartão de registro e tudo. Não, mas como eu estava dizendo, assim, 2 anos de ensino, era maravilhoso, porque várias pessoas, assim, e a gente tinha aula de criança, quer dizer, todas as crianças ficavam com uma professora, que era a Regina, a gente tinha parte de arte, todo mundo fazia junto. E era muito interessante, porque imagina, aqueles senhores iranianos fazendo arte, montando, e imagina um edifício de controlar, imagina, por exemplo, 10 desses homens, Farid, Mehran, Gonchar, e assim por diante, Marc. Então, mas foram momentos mais felizes da nossa vida, né? Porque realmente estou dizendo que tinha 36, 40 pessoas fazendo instituto, cada 3 pessoas num lugar, 3 pessoas no outro. Estou dizendo que foram estudados 200 livros. Isso não, eu digo 200. Se você leu 7 livros, conto você 7. Mais de 20 pessoas terminaram de livro 1 até 7. Quer dizer, maravilha. E agora você falou que tem que chamar as pessoas. A gente tem reunião de devocional na nossa casa, uma vez por mês. E a gente começou a trabalhar com eles para eles terem reunião devocional. E assim, eu sei que, por exemplo, tem amigos meus que assim,
eles não deixam de ter, eles começaram, não são barrais, mas eles começaram a ter reunião devocionais na casa deles, assim, sabe? E porque a gente chama, olha, uma vez a gente chamou, olha, a gente está fazendo, mas precisa mais orações. Esse mundo precisa de mais oração. E vocês têm que fazer nas suas casas, têm que chamar seus parentes para fazer. E resposta vem rápido. Nós que a gente tem que ser mais peitudo e realmente... Porque oferecer, dar essa chance, dar essa possibilidade para as pessoas aceitarem, para pessoas trabalharem para a fé, porque tudo bem, como você falou, nós precisamos barrais, nós precisamos mais gente que possa levar avante esses ensinamentos, esses ideais e levar avante a civilização humana através do ensinamento de Baha'u'lláh. Quem acredita, não importa se você não muda, porque esses também vão vir, porque estou dizendo que uma noite 9 pessoas se declaram, com certeza não é aquele 9, não foi aquilo, mas eles foram conhecendo, gostando, e no momento certo ele se declara. Então, realmente, temos que chamar as pessoas para poderem servir, fazer o que Casa Nacional da Justiça está mandando. Aula de criança, instituto, a reunião devocional, visitar os barrais, exatamente. Verdade. Isso vai levar, é luz que vai realmente iluminar o mundo. E essa atividade de reunião devocional, que são reuniões de orações, eu acho que é uma atividade, além de simples, fácil, é uma coisa muito poderosa. Pouca coração. A gente não imagina o poder, a força que tem pessoas se reunirem e fazerem orações, né? Isso não precisa ser Bahá'í, pode ser qualquer um. A gente convida pessoas aqui para participar. A gente tem reunião virtual. Depois dessa pandemia, desenvolvemos a capacidade, né, e competência de nos reunirem virtualmente, né, mas se vendo, se ouvindo. Então, é uma coisa realmente maravilhosa, essas reuniões devocionais. E a influência que a oração causa, a gente não tem assim, muita noção do poder que tem a influência da oração, né? Mas eu queria fazer um corte epistemológico da nossa conversa e voltar lá atrás. Como é que foi que vocês se conheceram e casaram? Essa parte também é bastante interessante, porque tem muito pioneiro que está solteiro, pioneira que está solteira, fala, puxa... Não siga no meu nosso caminho, porque não siga que não vai dar certo. Eu fui inteligente. O quê? Eu fui muito inteligente. Você é inteligente. Quando eu estava em Vitória ainda, né, logo no início, teve uma conferência latino-americana de mulheres em Brasília. Eu lembro. Para essa conferência. 1980. Exatamente. Fazia um ano que eu estava aqui no Brasil, né? Eu ainda fui para Brasília de carona. Eu fui pegar carona na estrada, porque eu era estudante, não tinha dinheiro. Você já estava em Vitória? Eu estava em Vitória. Aí eu fui para essa conferência e lá eu conheci a Farideh. Claro que lá eu só conheci... Assim, essa Farideh é muito sortuda, né, não? Olha, a gente lá... Digam o que aconteceu. Pode... Tá bom. Eu cheguei lá, né? Não sei quem começou a conversa, né? Eu estava sentada lá atrás, não queria conversa com ninguém. Ele foi lá perto de mim, como sempre. Eu perguntei, o que você está fazendo? Ela estava com um caderninho, com caneta, né? O que você está fazendo? Aí ela... Estou vendo quem serve para mim. Fazendo uma lista! Fazendo uma lista de pretendentes. Essa metodologia não serve para ninguém, por favor. Ainda ela pergunta, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 20. Ah, não, você não serve para mim, não. Desse jeito.
Nossa conversa foi isso. Mal sabia ela o que Bahá'u'lláh já tinha planejado, né? Pois é, isso realmente, olha, só para você ter ideia. Bom, a gente, claro, foi brincadeira, a gente conversou, mas, quer dizer, nada, nem soube quem ela era, nem nada. Ela já deu fora, né, Farid? Voltei para Vitória. No ano seguinte, quer dizer, eu resolvi ir para Fortaleza porque foi mencionada na convenção que, olha, Fortaleza precisava de jovem, porque tinha uma família Bahá'í, mas precisava de jovem. Aí eu me levantei. Depois foi saber que aquela família era a família Rabbani, nem sabia, né? Agora, para você ter ideia, quer dizer, Deus faz as coisas, né? Ele acha que eu sou presente que Deus deu para ele. Você não quer aceitar, o problema é que você vai se dar com Deus. Porque, olha, depois eu fiquei sabendo, nem sabia, nem ela, nem. A minha mãe e as duas tias dela eram colegas de sala. Puxa. A dona Safa era colega de um ano à frente. Eles frequentavam a mesma escola. Eram vizinhos do mesmo bairro. Não, eram vizinhos de mesmo muro. Para você ter ideia. Desse lado e outro. Era o mesmo muro, era da casa dos... Aqui a gente chama vizinhos de muro. Vizinhas de muros, né? Exatamente. E realmente, quer dizer, tanto a mãe dela com as tias como minha mãe eram as primeiras mulheres iranianas que estudaram, né? Mesmo no Irã, a primeira turma de mulheres que se tornaram professores, porque completaram 9º ano, na época, com 9º ano. Não era 9º. 9º ano, Mas minha mãe não era de 9º. Não, ela depois continuou. Mas com 9º ano, recebia diploma para ser professora. Porque por exemplo, as minhas duas tias, mais uma senhora, que era, por sinal, prima do meu pai, quer dizer, 3 eram únicos numa faculdade de medicina que tinha 700 alunos. Só tinha 3 mulheres, as 3 eram Bahá'ís. Eram duas tias duas tias minhas e uma prima do meu pai, quer dizer, eram Bahá'ís. Olha, de fato, os Bahá'ís no Irã realmente apareciam com uma ameaça mesmo, porque o pessoal... Não, 700 homens, 3 mulheres. Muita coragem. 3 Bahá'ís. E, quer dizer, quando que eles não era fácil frequentar, porque hoje em dia fazer medicina é diferente. Tem algumas... Por exemplo, imagina certos procedimentos que naquela época você fazia tudo. Então, procedimentos de, por exemplo, você ver, como o Farid diz, ver uma mulher, um homem nua, junto com 30 homens, você assistir uma aula... desafiador. Exatamente. E ainda, pela crença dos muçulmanos radicais, mulher não era para estudar, não podia estudar. Até hoje a gente vê isso no Irã, infelizmente. Exatamente. Imagina naquela época. E foi Abdul Bahá que incumbiu uma das Bahá'ís, que inclusive é tia do pai dela, de abrir primeira escola para meninas. A primeira escola para meninas no Irã foi aberta por uma Bahá'í. Eu vou contar essa história, talvez seja a última, que eu achei interessante. Ela casou, uma tia do meu pai, irmã da mãe da minha mãe, meu pai, ela era Bahá'í. A família, todo mundo era muçulmano, mas ela era Bahá'í. Ela casou aos 18 anos e foi para Haifa visitar Abdul Bahá. Quando que eles estavam voltando, Abdul Bahá disse: fica aqui, você fica aqui. Deixa seu marido ir. Deixa seu marido ir, você fica. E ela se achou estranho. 18 anos, casou agora, e Abdul Bahá está mandando o marido ir embora e ela ficar. Assim, olhou assim, assustada. Depois Abdul Bahá disse: está certo, volta com seu marido, mas abra uma escola. Para meninas. Para mulheres. Para meninas.
O marido morreu no caminho. Quer dizer, provavelmente Abdu'l-Bahá já sabia que isso ia acontecer. Quer dizer, ela voltou sozinha para Irã. Quer dizer, o marido morreu e ela abriu a primeira escola Bahá'í. E quer dizer, então, primeira escola Bahá'í, que muitos se tornaram. E ela nem tinha muito estudo. Quer dizer, tinha um sexto ano primário. Ela tinha ela mesma tinha poucos estudos, porque depois mas que o suficiente, né? Não, porque quando o Reza Pahlavi chegou e obrigou para quem tinha escola que tinha que ter diploma, ela teve que estudar, fazer prova, porque ela não tinha diploma nenhum. Lembra o nome dela, Farideh? Roger, não me pergunta, não quero me Não, saber. tudo bem. Agora, o que é interessante, então, meu pai era um órfão. Quando ele tinha 2 anos, ficou órfão. Ele tinha um irmão grande de 14 anos e ele, que era 2 anos, ficou órfão. E o irmão de 14 anos simplesmente saiu de casa, foi para a casa do tio, irmão do pai. E morou lá, cresceu lá, ficou lá. E meu pai era um menino de 2 anos e minha avó casou logo com... E eles eram muçulmanos, e esse padrasto maltratava. E meu pai, coitado, o único lugar que paparicavam ele era a casa desse tia. E essa tia queria adotar meu pai, mas a mãe não deu. Mas ele ia lá, ele era muito bem tratado na casa da tia. Mas quando que ele sempre ia para a casa da tia, porque tia era... E eles chamavam ele de Bobby, Sag Bobby, quer dizer, o cão Bobby. Chamava. Xingava ele. Você sabia o que ele no caminho que ele ia para a casa da tia, eles xingavam ele. O pai nem sabia o que era isso, mas gostava de ir para a casa da tia, ia para a casa da tia. Quando meu pai saiu de casa, foi saber o que era Babi, que o povo chamava ele. E então ele se tornou Bahá'í por xingo que ele levou. Então, você vê, até xingo muitas vezes ajuda. É verdade, o destino. Então, porque meu pai disse, se não tivesse sido xingado, ele foi realmente como gostava da tia. O que era povo chamava? O que era Babi que eles chamavam ele? Então, ele foi estudar o que era Babi, entendeu o que era Babi, então se tornou Bahá'í, mas depois a família também se tornou Bahá'í, quer dizer, a mãe, essas coisas. Mas mãe se tornou Bahá'í depois que ele saiu de casa, então ele se tornou Bahá'í por xingo. Então, se quiser até xingar eles, até isso é instrumento para as pessoas conhecerem a verdade. Então, por isso que eu contei a história da minha mãe. Ótimo, linda história, linda história. Mas, Farid, não foge da raia, não. E aí? Aí, quando você chega em Fortaleza, você fala, meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Não, aí, quando... Você não conhecia muito ainda, Farideh, né? Não, aí eu cheguei lá, quer dizer, não tinha nenhuma ideia, né? Mas como a gente ia para ensino, para atividades quase sempre junto. Aí começou a surgir ele botou uma amizade. Ela gostava da minha voz, eu cantava, então aí começou a surgir. Eu virei como se diz? Confidente dela, né? É assim mesmo. E na época, bom... Restante não. Na época, não, foi realmente por causa das atividades mesmo que a gente ia junto, né? E isso criou realmente uma relação bastante... Amizade, né? Amor uma mesmo. amizade né? muito legal, né? Mas você sabe que a gente realmente melhores amigos, melhores relações que a gente tem quando que está envolvida atividade Bahá'í, isso sem dúvida, seus melhores amigos também. Eu sempre digo que as pessoas que mais gostam de mim, dos não Bahá'í, são aqueles que eu falei sobre a fé Bahá'í. Quem tem mais respeito por mim, quem gosta mais de mim, quem me valoriza, pode até não ter se tornado Bahá'í, mas que relação muda. Imagina você trabalhar na fé como alguém o tempo inteiro. Realmente, quer dizer, bom, na época eu era estudante, estava tentando entrar na universidade, não sei o quê.
e não tinha um tostão, né? Mas não era essas questões que era realmente o foco. Quer dizer, a família me aceitou, os irmãos, ela mesma. Eu sei que teve gente que ficou chateado porque a Farideh aceitou casar comigo, porque a pessoa tinha pensado em Farideh para o filho. E aí ficou chateada. Tá, essa parte já não é Não, mas permitida. uma coisa que Farideh falou aí, você está comentando, é uma grande verdade. Uma forma de conhecer o outro é conhecer a alma do outro. E a gente só conhece a alma do outro quando está servindo a Deus. Quando a gente sai para ensino, a gente vai passar por tantas situações, vai passar por situações como você fala da fé para alguém, a pessoa demonstra completa indiferença. E aí você vê como é que a outra pessoa está reagindo à indiferença do outro. Outra vez você vai falar da fé, a pessoa, nossa, mas é isso que eu estou esperando a minha vida inteira. Aí você vê como é que o outro fica alegre, feliz, quando o outro fica feliz em ouvir de Bahá'u'lláh. Então você está vivenciando com aquela pessoa, o menino com a menina com o menino, situações das mais variadas e realmente nasce um amor muito genuíno. Tanto é que, graças a Deus, vocês estão casados até hoje e se amam. Mas Então, ele era preferido do meu pai. Meu pai, ele é o genro querido do meu pai. então pois é, então E tudo minha isso. mãe adorou ele porque Conhecia não era por conhecida, porque ele fazia o que ela mandava. Vamos ensinar. Não, mas tudo isso faz parte, né? Tudo isso cria-se essa simpatia. Porque, por exemplo, sua mãe pedia ele para fazer as coisas. Se ele não fizesse, ela ia ter um sentimento de antipatia. Mas como ele fazia, foi de simpatia. Então, tudo isso está tudo certo. Para você ter ideia, no dia que eu tive conhecia a minha mãe, ela gostava da minha no mãe. dia que eu tive nenê, primeiro filho, meu filho nasceu dia 18 de abril, à tarde para a noite. Dia 21 era dia de eleições Bahá'í. Ótimo. Eles foram para o hospital, me pegaram, me levaram, deixaram em casa, e minha mãe, queridinha, pegou o genro e foram para ensinar. Fomos para Aquiraz. Não, foram para a eleição das assembleias. Ele e minha mãe. E deixaram pobre eu sozinha em casa. Pobre, você está protegidinha em casa, tranquilo, deitada, com todo conforto, nenenzinho. Ai, conforto cesárea, cuidar de criança, é maravilha. Essa parte nós não sabemos, né, Farid? Na época eu não tinha a mínima ideia ainda, né? A sogra falou, e minha mãe fez isso com a outra filha também. Quando que ela teve nenê, então ela estava esperando que marido e mãe fossem visitar ela no hospital, mais do que normal. Não, minha mãe, no caminho, arranjaram e começaram a ensinar a fé e esqueceram da filha. Depois minha irmã disse que ficou horas esperando, depois eles chegaram felizes da vida que tinha tido uma declaração. Então, olha, mas minha mãe é especialista nisso. Mas uma coisa é certa, a gente quer conhecer o nosso par, a gente serve a Deus, serve a fé e pede. Eu tenho uma receita do bolo para os jovens solteiros arrumarem esposas e as meninas marido. Na epístola de visitação de Abdu'l-Bahá, isso eu usei para mim, deu certo. Você teve muita sorte. Não, isso é verdade. Verônica também, eu acho. Mas, assim, a epístola de visitação a Abdu'l-Bahá tem um determinado momento que fala que se a gente estiver fazendo com sinceridade, é como se estivesse na presença do mestre. E a gente sabe de histórias, na época de Abdu'l-Bahá vivo, se tinha um casal que estava em processo de conhecimento, se enamorando um do outro, eles tivessem a oportunidade, perguntavam ao mestre, né? Abdu'l-Bahá, o que o senhor acha aí dela? Ou ela, o que o senhor acha dele? Se Abdu'l-Bahá aprovasse, felicidade total, né?
Aí eu fiquei pensando, poxa, mas nós não estamos mais na época de Abdu'l-Bahá. Mas se fizer essa oração, então pode ser que se eu conseguir espiritualmente estiver na presença do mestre em pensamento, eu vou pedir para ele. Estou sozinho, estou preocupado. Eu era muito preocupado que eu não ia casar. Instrutor tempo integral, não trabalhava, não estudava. Qual mãe ia deixar a filha dela casar comigo? Falei, ixi, Maria, eu já dancei nesse negócio. Eu vou ficar solteirão. Aí eu estava na ilha de Fernando de Noronha, eu tive o privilégio de eleger a primeira Assembleia Local da ilha. Então eu estava lá para a eleição. E eu lembrei disso, né? Falei, é hoje. Tomei um banho de noite, coloquei um pijaminha limpo e fiz a epístola de visitação a Abdu'l-Bahá. Falei, mestre, eu preciso de casar, eu não quero ficar solteiro, eu tenho que ter uma esposa. Isso foi o meu pedido, juro por Deus que tudo isso aconteceu. E dormi. Sonhei com Abdu'l-Bahá. Sonhei com Abdu'l-Bahá, que ele estava na ilha. E a ilha tem a capital da ilha de Fernando de Noronha, na época, né? Era a Vila dos Remédios, chamava. Então, era assim, uma parte mais alta da ilha. E a ilha, naquela época, regime militar, né? Isso, meados dos anos 70. Metade da ilha era administrada pela aeronáutica, a outra metade pelo exército. A metade do exército Abdu'l-Bahá estava lá. E aí ele me chamava, ele estava numa parte alta da ilha, ele me chamava. E eu fui em direção a ele, assim, muito naturalmente, como se eu estivesse vendo ele todo dia, né? Aí eu fui caminhando em direção a ele, eu não lembro o que ele falou, mas ele pegou uma espécie de medalha, um medalhão grande, mas parecia um chocolate de tão macio. Ele pegou aquela medalha e partiu no meio. E me deu metade. E pegou a outra metade e jogou no mar. Naquela posição onde Abdu'l-Bahá estava, tinha um fosso, era um fosso que caía na praia, caía no mar, que eles julgavam na época que era uma prisão, eles julgavam as pessoas que morriam, os prisioneiros, naquele buraco ali, e o cara caía dentro d'água, os tubarões jantavam a pessoa. Então Abdu'l-Bahá vai pegar a outra metade e joga ali. Para o tubarão levar. Hã? Para o tubarão. Jogou no mar. Aí eu falei, mas mestre, como é? Aí eu lembro de eu ter perguntado, você só me deu metade. Aí eu não lembro com o que ele falou, mas o meu sentimento, quando eu acordei, é que ele disse para mim que a outra metade ele já reservou, que eu ficasse tranquilo. Gente do céu, daquele dia em diante, quando eu cheguei em Salvador, Sérgio falou assim, você arrumou uma namorada lá na ilha, você está muito tranquilo, você não fala mais em casamento. Aí eu contei o sonho. E, de fato, passou. Eu morava em Recife, na época. Depois fui para Manaus e lá estava a sortuda da Verônica. Então, Verônica foi a escolha de Abdu'l-Bahá. Olha que felicidade. Presente de Abdu'l-Bahá. Presente de Abdu'l-Bahá. Realmente é uma esposa maravilhosa, eu não mereço tanto. Então, é assim, eu acho que essas coisas todas é no caminho de Deus que a gente conquista, né? Não é por merecimento, é por misericórdia, né? É por realmente... Como que você conheceu Verônica? Agora eu que pergunto. Nós estudávamos para o vestibular, eu e Gabriel estávamos estudando para o vestibular. E naquela época só tinha a Universidade Federal no Amazonas, né? E era um grupo de 17 jovens. A gente almoçava no Sesc, porque a comida era de boa qualidade e barata. E ela era gerente de uma joalheria. E, na hora do almoço, elas iam para o Sesc também estudar com esse grupo, que a gente... Era ela e mais duas colegas. Aí, claro, né, instrutor, a gente falou da fé para elas. Falou da fé para todo mundo, deu folheto para todo mundo. Mas elas três se interessaram um pouco mais. E começamos a convidar elas para a atividade Bahá'í. Mas eu estava interessado era numa colega dela, que era filha do dono da joalheria. Não porque era filha do dono da joalheria, mas porque era muito mais bonita do que ela. Aí eu estava interessado na colega dela. Mas só que tudo que a gente combinava, Verônica era a única que cumpria tudo. Se elas falassem, nós vamos na reunião, Verônica ia. Uma faltava, uma era pernambucana, a outra era amazonense e Verônica paraense. Então, assim, na medida que a gente foi convivendo, aí a história
é longa, mas ela participava de tudo. E ela era daquelas católicas de todo domingo na missa. E aí começou a participar de reuniões barrais, e aí participava de tudo. Vamos sair para ensino domingo. Ela falou, eu vou. E ela ia. E aí ela fez jejum quando não era barrai. Quando chegava a eleição, Hamid morava lá já nessa época. Quando chegava a eleição, Verônica era eleita mesmo da Assembleia Local. Aí o Hamid falava, graças a Deus, Verônica foi eleita, primeira vez. Aí o pessoal, mas a Verônica não se tornou barrai, Verônica não é barrai. Tinha que fazer uma eleição para substituir Verônica. Isso aconteceu uns 2 anos, tanto que nós casamos Verônica católica. Então, assim, a história é longa, mas é uma história de que eu nunca pressionei ela para se tornar barrai nem nada, e ela sempre muito ativa, muito participativa, e a gente tinha Fireside em casa, toda sexta-feira. Então, ia amigos da faculdade e ia barrais também. Os amigos, os contatos, 10, 10 e meia, iam embora. E os barrais ficavam, a gente fazia uma comida qualquer lá, uma sopa, um churrasco, enfim. E assim, numa dessas madrugadas, que foi 2 horas da manhã, o Bruno Borel, o barrai lá do Amazonas, de Manaus, falou com a Verônica, não, você participa de tudo, você faz jejum, você, que é isso, não é barrai? Por que você não é barrai? Aí ela conversou com o Bruno e naquela noite ela declarou. Mas teve um momento muito significativo nessa trajetória com Verônica. Na época, como eu disse, Verônica participava de tudo, né? De todas as atividades. E teve uma conferência de ensino e que sua mãe, Dona Safa, Dona Tuba, essa gente toda foi para Manaus. E aí eu queria apresentar ela para Dona Tuba e para Dona Safa. Dona Safa era famosa, meio bruxa, né? Assim, descobria certas coisas, né? Oculta. Aí eu apresentei Dona Verônica para Dona Tuba. Dona Tuba gostou dela e tal. Mas quando eu apresentei para Dona Safa Dona Safa era muito pegajosa, né? Toda assim carinhosa, agarrava, pegajosa no bom sentido. E grudava, e beijava, e já ficou abraçado com a Verônica. Verônica sentou do lado dela, já pegou o braço, Verônica ficou as duas ali. E Dona Safa conversando com Verônica e tal. Aí terminou a conversa, ficou lá um tempo conversando. Aí Verônica levantou e tal, eu falei, aí eu queria saber da Dona Safa, né? Dona Safa, o que a senhora achou dela, né? Dona Safa pegou na minha mão, apertou a minha mão, falou, essa é joia, é um diamante, você não pode deixar, tem que casar com essa. E esquece o resto. E assim, meio que como eu vi minha mãe, sabe? Comandante. Mandou eu casar com Verônica, porque era um diamante. Eu falei, tudo bem, Dona Safa, mas eu não tenho condição de casar agora. Tem sim, dá um jeito, mas não perde. E Dona Safa tinha total razão. Minha mãe, eu tinha uma foto que tinha Verônica e tinha 6 moças, e Verônica no meio. E eu tirei uma foto. Aí, uma vez, indo na Belo Horizonte, eu ainda não tinha casado, eu mostrei para minha família, minhas irmãs, tinha uma tia em casa, tinha umas 5 mulheres lá em casa, e minha mãe no meio. Eu falei, gente, quem é a Verônica aqui? Ninguém acertou, só a minha mãe. Minha mãe falou, é essa aqui, ó. Aí eu falei, isso mesmo. Então, quer dizer, tem muita coisa que aconteceu, mas lá aquele sonho foi que me deixou tranquilo. Então, eu aconselho aos jovens, façam a epístola de visitação, banhozinho. Sozinho. Oi? Sozinho. Sozinho, banhozinho tomado, põe uma roupinha limpa para ver se sonha. Vê se Abdul-Bahá é misericordioso e entra no sonho. Se for sincero, ele ajuda. Exatamente. Mas, assim, eu acho que a gente vê que todos nós que somos casados, sabemos que realmente tem altos e baixos. Você é médica, sabe. Se não tiver altos e baixos, a pessoa já morreu. Né? Quando dá aquela linha, já era. Agora, altos e baixos. Eu gosto dele, mas ele me maltrata. Então... Isso não é verdade. Mas uma coisa é fato. A gente sabe que para servir a fé como pioneiro é muito melhor um casal do que uma pessoa sozinha. Se fosse só Farid, como é que ele ia convidar para a casa dele
moças para reunião de fireside, reunião de amigos, e ficar esquisito. Se fosse só você, como é que você vai convidar rapazes? Mas como é casal, pode convidar homem e mulher. Então tem um monte de facilidade. Eu estou realmente satisfeito É com ser claro, eu sei, é casado. claro, é claro. Nem quero, 2 filhos lindos que eu tenho. Claro, claro. Já é Não, mas até, já é avó. Sim. Eu? Você não é avó, não, você é avó, sim, senhora. Eu morro Sim. de vontade. Eu já falei com os meus 3 aqui. Gente, eu estou precisando ser avô. Aí o Renê falou comigo assim, pai, se o senhor quiser no paralelo, eu dou um jeito, mas no oficial tá difícil. Eu falei, não, eu quero no oficial. Então, no oficial tá difícil. Mas, gente, se vocês, por exemplo, esse pessoal todo, como eu disse, de bom gosto, que está nos vendo, nos ouvindo, ficar pensando, puxa vida, que vida maravilhosa realmente é, uma vida cheia de aventuras, de que é um pioneirismo, né? E eu estou aqui na poltrona, ou seja onde estiver nos assistindo, pensando, eu gostaria de sair, mas minha comunidade precisa tanto de mim, a pessoa se sente insubstituível, né? Mas eu quero sair, mas está me faltando alguma coisa. O que vocês diriam para essa pessoa? Qual o conselho que vocês dariam para uma pessoa tomar uma decisão e realmente ver onde é que precisa de pioneirismo, onde é que precisa de falar da fé? É simples. Só perguntar, você prefere obedecer ao seu pensamento ou obedecer a Bahá'u'lláh? Pronto. Qual que é mais certo, né? Teoricamente, é Por muito mais simples isso. inteligente que a gente seja, por melhor pensamento que a gente tenha, a gente não alcança nem de perto, né? Não, mas uma coisa com certeza, pioneirismo não é fácil. Não. Mas a vida não é a beleza da vida não é na facilidade, a beleza da vida é você ter desafios e para poder fazer alguma coisa, se sentir viva, se sentir que capaz de fazer alguma coisa por alguém, essa humanidade que está precisando tanto. Realmente é isso. Agora, a gente não tem muito moral, porque a gente também, mas a gente está pensando em ir com o pioneiro para a Paulinha, a gente está construindo para ir, sério. Então, porque é uma cidade. Para onde? Paulínia. É uma cidade ao lado de Campinas, a gente vai Quer sair dizer, de Campinas. Fortaleza, então? Por enquanto, ainda não. Fortaleza, você já foi para Fortaleza, é outra cidade. Aquelas ruas que eram largas são tão estreitas hoje. Aqueles que eu achava que era largo. A única coisa que era Fortaleza, eu fui para Fortaleza agora, né? Para visitar meu pai, visitar meu túmulo do meu pai, né? Então, não tem nada. Sua mãe também está enterrada em Fortaleza? Não, minha mãe, Aracaju. Aracaju. Mas assim, a única coisa, só o nome das ruas que não mudou, mas a cidade é outra cidade, tudo é difícil. 3 milhões de habitantes, quando nós saímos tinha 1 milhão. Pois é. Agora 3 milhões, imagina. 3 vezes. Mas, de qualquer maneira, como pioneiro, igual você falou, é uma grande verdade. Tem altos e baixos e às vezes, na dificuldade, é que, como o Bahá'u'lláh fala, eu sempre menciono isso, os amigos que me ouvem falam assim, nossa, o Padinha deve saber só essa palavra oculta, né? Porque eu repito ela muito, porque eu acho muito linda quando o Bahá'u'lláh fala que as dificuldades, as provas, as calamidades, exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. E, de fato, a gente que passa dificuldades, quando eu falo nisso, eu lembro do período que nós estávamos morando em Juiz de Fora como pioneiros e viemos por uma convenção e Raul, que tinha 4 anos, 3 anos e meio para 4, foi atropelado na estrada e graças a vocês, graças principalmente assim a Faridê, na época ela médica na Unicamp, o apoio que deu, isso é uma coisa assim que para nós nunca esquecemos, a gente lembra de vocês por conta disso em nossas orações sempre, porque realmente o gratidão a gente não tem como pagar. Não, mas eu também realmente sempre lembro
eu lembro da fé que você e a Mônica, a Verônica, realmente, eu não vi uma única vez Verônica reclamar. Porque, normalmente, quando que acontece uma coisa ruim, muitas vezes a gente reclama, por que isso, aquilo? Com tanta serenidade, eu sempre digo, umas 2, 3 pessoas, como médico, eu vi muita gente na dificuldade, situações difíceis, mas algumas pessoas sempre estão na minha memória e eu admiro. E uma delas, um deles é você e a Verônica. Quer dizer, com serenidade, eu não vi uma vez vocês reclamarem como Deus faz isso com a gente veio como pioneiro e você como primeira coisa. Poderia reclamar, vocês com aquela fé que a Verônica falava, eu ficava com vergonha de mim mesma, Mas realmente. teve um episódio que eu, nossa, realmente, eu lembro que eu dizia que se eu tivesse condições assim, se eu tivesse talento de fato, né, para ser escritor, nossa, eu ia escrever um livro lindíssimo sobre provações daquele período. E, de fato, graças a Deus mesmo, a gente deixou nas mãos de Deus. E quando a gente deixa, eu lembro que nos cursos que eu dava nas empresas, eu falava, quando a gente deixa uma coisa, entrega, delega, ou entrega alguma coisa na mão de Deus, é como uma caneta que você dá de presente. Quando a pessoa pega a caneta que está sendo presenteada, você solta a caneta. E ela vai fazer com aquela caneta o que ela quiser. Ou então você não dá. Então, eu lembro que, numa das vezes, os médicos aqui em Mogi Guaçu, porque Raul ficou internado em Mogi Guaçu, e Faridê, e vários outros médicos, Barrais, né, que estava numa convenção, né, ia visitar, mas Faridê, para os médicos, Faridê era como se fosse a minha irmã e ela a médica dele, do menino, porque Faridê que mais visitava ele. Aí, numa das vezes, eu lembro que Faridê entrou no quarto, ele estava na UTI, e, aliás, não era na UTI, era na enfermaria, porque tinha outras crianças. Eu lembro que Faridê olhou lá o batimento cardíaco, estava mais de 200, e Faridê chorou. Quando nós vimos Faridê chorando, eu lembro que Verônica falou comigo assim, eu acho que o caso dele é mais grave do que a gente pensa. Porque uma médica, né, se emocionar em ver a gravidade da situação. Aí eu virei para ela e falei assim, mas nós não entregamos na mão de Deus? E aí Verônica ficou tranquila também, mas teve um episódio, teve muitos episódios, mas esses dois que eu estou mencionando, um outro que os médicos, quando a gente ia ouvir o que os médicos falavam assim, olha, vocês estão sendo enganados por esses amigos médicos de vocês, porque a situação do seu filho é gravíssima, e vocês estão muito tranquilos. Falei, o que o senhor queria? Que a gente tivesse arrancando o cabelo? Então, isso também marcou muito. E uma outra coisa que foi marcante demais, que eu acho que tudo isso ajudou a gente saber do carinho, do amor de Faridê e de outras Barrais aqui. Só Soltani ligava para o dono do hospital para saber como é que estava sendo tratado o Raul. A fama do Raul no hospital era que ele é filho de gente muito importante. Nós não tínhamos dinheiro nem para voltar para Juiz de Fora, mas porque o Soltani está ligando para o dono do hospital para saber como é que o menino está sendo tratado. E no dia do acidente, estava no meio da convenção, parou a sessão da convenção e o coordenador da convenção contou o que aconteceu e pediu que todos fizessem uma oração. Fizeram algumas orações ali e tal. E aí uma esposa de um conselheiro, que eu não lembro o nome dela, que estava presente, ela não sabia português, aí ela contou para a Dona Efátia nos contou que ela fechou os olhos, fez uma oração e ela se viu indo para o hospital onde a criança estava internada. E quando ela chega no hospital com essa visão, hoje eu consigo contar sem chorar, mas já passou 35 anos, né? Mas quando ela chega no hospital, ela se vê dentro do hospital numa espécie de enfermaria, com muitos leitos e muitas crianças. Ela falou, oh, meu Deus, como é que eu vou saber qual é a criança Bahá'í? Aí tinha um senhor lá no fundo
daquele salão enorme, de costa. Ela pensou, vou lá perguntar àquele senhor, talvez ele saiba quem é a criança Bahá'í. Quando ela chega lá, era Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá. E aí Abdu'l-Bahá disse para ela, fala com os pais que fiquem tranquilos que ele é meu. Não, mas isso que você diz, assim, eu lembro que o neurologista virou para mim, ele brigou comigo desse jeito. Você está tranquilizando muito eles. Falei, você não está entendendo, é a fé deles, não é fé que eles confiam em Deus e que sabem, mas ele realmente brigou comigo, com um tom muito coisa. Como você está tranquilizando eles? Falei, não sou eu. É Deus que eles estão confiando em Deus, eles sabem que qualquer coisa é Deus que está, e eles aceitam vontade divina. Ele ficou até, falei, eles estão aceitando vontade divina, quer dizer, não é eu, é a fé deles que está tranquilizando eles. Mas ele realmente reclamou para mim, porque, olha, vocês foram uma das pessoas, eu sempre conto para Farid, você e algumas outras pessoas que eu tive contato dos Bahá'ís, e outros não Bahá'ís, mas vocês eram uma pessoa que eu falei assim, como alguém pode ter tanta fé e tanta confiança? Mas depois de passar todas essas experiências, como é que a gente não teria fé, né? Então, não, mas de qualquer maneira... Confiar em Deus, e você realmente é nisso exemplo. Já viu algum estudante progredir sem fazer prova? Pois é. Só consegue subir e se tornar profissional se passar por todas as provas. Verdade. Mas eu mencionei uma isso. Coisa que minha mãe falava sobre pioneirismo. Minha mãe sempre dizia, ter conhecimento não facilita a vida, embeleza a vida. E pioneirismo não facilita, vai ser difícil, mas embeleza a vida, eu acho assim, porque ela dizia, conhecimento não é porque quando você tem conhecimento, tu sofre, você sabe o que está acontecendo, isso não é, mas que a vida fica mais belo. E realmente pioneirismo vem com sofrimento, com muitas provações, não é fácil, mas embeleza a vida. Exatamente. Então, realmente, feliz aqueles que podem sentir essa beleza, essa doçura de servir. Então, isso, assim, eu lembrei da minha mãe. Mas eu mencionei esse episódio na vida, mostrando assim, que realmente, bom, primeiro que a gente nunca esqueceu a enorme gratidão eterna que a gente tem por vocês. Isso é uma coisa. Mencionei por essa razão. E mencionei também porque essa é a vida de um pioneiro. Se eu não fosse pioneiro, eu poderia estar passando pela mesma coisa. Quer dizer, sofrer não é privilégio de ser pioneiro. Sofrer é contingência da vida, é condição natural. Então, a gente tem só que escolher. Ou eu quero sofrer correndo atrás só para ganhar dinheiro, e depois deixar tudo aqui, ou eu quero ganhar dinheiro, mas também servir à humanidade através de divulgar os ensinamentos da fé. É uma coisa mais ou menos assim simples. Nós, na idade que nós já estamos acima dos 60, a gente já tem... Você é jovenzinha. Você deve ter 40 e poucos cada perna. Não, eu quero dizer... mas nós estamos assim próximos aos 60. De qualquer maneira, a gente já... Próximo, ou mais ou menos, mas tudo bem. Nós já adquirimos experiências suficientes para saber que, graças a Deus, a gente aproveitou a nossa juventude para servir a fé. E como Farid falou, quando a gente fala servir a fé, é servir a humanidade, né? Porque o que acontece? Na medida que a gente vai vivendo, quando jovem, vocês contaram, desde os 15 anos, Farid ainda adolescente no Irã, Farideh também, e agora já estão numa idade mais madura, cheia de experiência. Se não tivesse passado pelo aquilo que passou, e estão nas condições, tanto espirituais quanto materiais, que estão hoje, nós já estamos entrando numa fase que a gente começa a esquecer. E aí já era, 2 palavrinhas, já era. Porque quando a gente começar a esquecer, passou, não adianta mais, não volta mais. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né?
Mas então o conselho é esse, né? Sai de pioneiro, coragem, né? Realmente Mas não, a gente não dá muita lição para outros, porque primeiro temos que fazer, mas a gente vai fazer mesmo. A não, gente, se Deus quiser, não, mas até abril que vem, a gente já vamos para nova cidade, que não tem assembleia ainda. Não é muito longe, mas pelo menos. mas Exatamente. qualquer situação, qualquer um que decidir realmente servir como pioneiro, pode ter certeza que Deus não vai te esquecer. Vai te mandar muitas provas. Mas uma coisa Mas também. exatamente, temos textos, né? Ele manda mais provas para os mais próximos. Mas Então, também temos que realmente é ter isso mesmo. postura de pioneiro. Muitas vezes Claro. a gente vai como pioneiro e não somos pioneiros, e muitas vezes, hoje em dia, com causa da justiça, com vizinhança, se você realmente puder servir e ter postura de um pioneiro que está aqui para poder Servir. servir e levar avante Isso, ensinamento de isso eu acho uma coisa assim, acho que fundamental, né? Eu lembro, não lembro que escritor era que eu estava lendo sobre educação, e ele falando que leu uma vez, o escritor comentando, é um pedagogo lá, que ele leu uma vez dizendo que um outro educador dizia que ensinar, a melhor forma de ensinar é através do exemplo. E eu lembro que o Guardião fala isso, né? Então ele falava assim, mas então quando eu li esse educador dizendo que a melhor forma de se educar alguém é através do exemplo, eu não concordo. O exemplo é a única forma de se educar. Porque, de fato, isso que você falou, não adianta a gente ficar falando se a gente não é exemplo, porque as pessoas estão querendo ver é atitude, não estão querendo ver só palavra bonita. Agora, a gente poderia conjugar as duas coisas, ter palavras bonitas e dar bons exemplos, né? Porque aí realmente fica uma situação poderosa, né? Mas, amigos, nós podemos ficar aqui uma semana conversando que Eu não, espero que você corte um montão de coisa. não tem o que. Mas como no início a gente disse que não apresentamos os convidados que se apresentam, no término do nosso Uma Graça de Podcast, a gente também não despede dos convidados. São os convidados que se despedem. Mas antes de vocês se despedirem, quero pedir mais uma vez aos nossos espectadores que dê o joinha lá, toque o sininho para receber as notificações, compartilhe. Tem uma parte, depois que sai, a gente pega todo esse nosso bate-papo e faz cortes. Às vezes faz 20 cortes, corte de 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, que as pessoas podem ver aos pedacinhos, né? Mas o principal é ver tudo. Então, compartilhe, mas se inscrevam no canal. Nosso canal tem mais de. Já está chegando perto das 400 inscrições. Isso é bom pelo período que a gente tem, que não é muito longo. Nós já estamos agora na 4ª temporada, né? Mas avise os amigos, principalmente os amigos barrais, se inscrevam, compartilhe, toque o sininho, dá o joinha, faça comentários, porque isso ajuda o canal e a gente tem esperança de continuar, porque nós já temos mais ou menos umas 5 temporadas já praticamente pronta para convidar amigos. Porque muita gente, agora, por exemplo, que a gente está homenageando os queridos pioneiros persas, que são vocês, vai ficar muita gente sem ser convidado, porque não é possível. Graças a Deus, temos muitos. E nós convidamos aqueles que a gente tinha mais acesso, né, para convidar. Então, muito obrigado mais uma vez pelo aceite de vocês e as despedidas são suas. Nós que agradecemos essa oportunidade e gostaríamos realmente que todos os amigos que assistam, né, aqueles que ainda não conhecem a mensagem Bahá'í, procurem conhecer e vale a pena. Vocês vão encontrar muita coisa que vocês vão gostar. Ninguém
obrigado a aceitar nada, né? Mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão encontrar muita coisa que vai agradar. Então, realmente, é um convite, né? E agradeço, Padinha, realmente, por essa iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade. Faço minhas as palavras dele. Tá bom. Muito obrigado, Padinha. Nós que agradecemos. Um beijo Valeu. bem grande para Beijo para vocês. você também, para a Verônica, para os meninos. Até mais. Tchau. Obrigado. Até mais. Tá, tchau.